Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 25 de agosto, o nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo de número 17. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam em outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado, estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puserem em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme estas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirará a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir.
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás vir à peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele é homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: Yahvé me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e Yahvé seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Yahvé te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que Yahvé salva, não com espada, nem com lança, porque de Yahvé é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel
de perseguirem os filisteus e despojaram os arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 15. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais.
Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Livro de Lamentações, capítulo de número 2. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra, profanou o reino e os seus príncipes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Arrancou a sua cabana com violência como se fosse de uma horta, destruiu a sua congregação, e Yahvé em Sião pôs e em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa de Yahvé, como em dia de reunião solene. Intentou Yahvé destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, e eles estão juntamente enfraquecidos. Abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma de Yahvé, os seus profetas. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco, as virgens de Jerusalém abaixaram a cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha de meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó filha virgem de Sião? Porque é grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Os teus profetas viram para ti a vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o cativeiro, mas viram para ti cargas e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho bate palmas, assobiam, meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimo-lo. Fez Yahvé o que intentou, cumpriu sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou a Yahvé: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias,
Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de tuas ruas. Vê, ó Yahvé, considera quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem em terras pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apedastes deles. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira de Yahvé quem escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Amém? Vimos nos nossos textos, então, no dia de hoje, em 1 de Samuel, capítulo 17, muitos pontos importantes nesse texto em que Davi batalha contra Golias. Vamos apenas citar que quem tem intimidade com Deus não teme circunstâncias, quem vê os exércitos dos céus já contempla a vitória, um escolhido de Deus não usa as armas deste mundo. O Senhor é o dono da guerra e ele também não compartilha das armas do inimigo. A nossa arma mais poderosa é o nome do Senhor, Yahvé, nosso Deus Todo-Poderoso, e o ungido por Deus nunca fica no anonimato. Em Romanos 15, vemos que a virtude do Espírito Santo nos faz transbordar de esperança, paz e alegria. Será que é isso que as pessoas que nos rodeiam têm percebido? Têm recebido de nós transbordantemente alegria, paz e esperança? Precisamos perceber qual é a nossa fonte, porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. E em Lamentações, no capítulo de número 2, o profeta segue persistindo no ensino de que a oração é a chave diante de qualquer circunstância. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel e justo, nós te damos graças, te bendizemos pelo teu amor e a tua misericórdia. Que o teu Santo Espírito possa revelar-nos, Pai, cada preciosidade do capítulo de hoje, aquilo que o nosso tempo não nos permite fazer, mas que o teu Espírito ministre ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, porque no Espírito Santo do Senhor podemos encontrar fonte que jorra para a vida, para a paz, alegria e esperança. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!